Quando eu trabalhava no CLT, trabalhava no banco, eu lembro que teve uma vez, um Natal, final de ano, Natal, que ele caía numa terça-feira, Natal caía numa terça-feira, então a gente trabalhava na segunda, na terça era Natal, e na quarta-feira eu tinha que estar de volta ao meu trabalho. Só que eu ia viajar, eu sou do interior, eu trabalhava e trabalhava e trabalho até hoje em São Paulo. Mas como eu sou do interior, fui nascido e criado no interior, então meus pais são de lá, minha família era de lá. Eu ia lá visitá-lo, todo Natal passava lá. E eu estava aqui agora sentado, lendo esse livro, tomando aqui um chocolate e lendo esse livro, que me fez refletir um pouco. Após uma longa jornada de trabalho, agora são madrugada, olha que horas são agora, ó. Acabei de soltar um trabalho no meu digital, e sentei aqui para ler, para refletir um pouco sobre algumas coisas, sobre a vida, algumas coisas. Eu estava lembrando dessa passagem da minha vida, que o Natal caía na terça-feira e eu tinha que viajar na segunda à noite, porque no outro dia era Natal, só que na quarta-feira eu tinha que estar de volta aqui. E eu ficava assim, eu fiquei muito pensativo naquele tempo, naquele dia. E o meu chefe, na época do banco, chegou em mim e falou assim: olha, eu era novo de banco. Ele chegou em mim e falou assim: olha, o Natal é amanhã. Ele chegou na sexta-feira e falou: o Natal é terça-feira. Quarta-feira você tem que estar aqui. Se você não estiver aqui para trabalhar na quarta-feira, você não precisa vir mais, já pode ficar por lá mesmo. Você já está demitido, automaticamente você está desligado da empresa. Eu estava aqui refletindo quantas situações difíceis, mas difíceis que eu passei no CLT, de certa forma eu chamo de humilhações. Quantas humilhações que eu passei no CLT e que hoje me faz refletir. Hoje eu trabalho de madrugada porque eu quero, eu gosto de trabalhar esse horário. Esse é um horário que eu gosto de trabalhar, eu gosto de ler. Eu sento aqui na minha sala, aqui, ó, desligo o celular, desligo tudo, começo a ficar. É um momento de eu pensar, entendeu? De eu programar os meus trabalhos, a forma de eu gerir a minha vida, meus negócios, minha empresa, meus negócios. Então eu sento aqui e fico, não é por falta de sono, eu estou com sono. Daqui a pouquinho eu vou até dormir. Amanhã, quando eu faço isso, no outro dia eu levanto mais tarde, eu priorizo as minhas 8 horas de sono e eu durmo bem pra caramba, durmo muito bem. Eu durmo direto, sem acordar, 7, 8 horas tranquilamente. Então, por que eu tô falando isso? Porque senão alguém pensar, esse cara tá com insônia e tá gravando vídeo na sala. Não, não é. Também não teria nem por que ficar justificando isso, né? Mas enfim. Então eu lembro que eu passava muitas humilhações no CLT. Então essa foi uma delas. Eu lembro que eu viajei para o interior, minha mãe, coitada, ficou me chamando de Vá. Ô Vá, fica aqui, fica com a gente. Eu falei: mãe, eu não posso. Eu tenho que chegar aqui, eu vou chegar aí no Natal e ir embora no mesmo dia, porque eu ia de ônibus e são 8 horas de viagem. De São Paulo a Presidente Prudente são 8 horas. Eu lembro que eu cheguei na quarta-feira de madrugada e fui trabalhar direto. E quando eu sentei na minha sessão ali para trabalhar, a primeira coisa que o meu chefe fez foi ir lá ver se eu estava na sessão. Chegou: bom dia. Só falou bom dia. Não falou que bom que você cumpriu o acordo, não falou nada disso. Só passou e fez assim, balançou a cabeça, falou bom dia. Eu lembro como se fosse hoje isso. Como se fosse hoje. Eu agradeço a Deus pelo trabalho que eu tive no CLT, pela oportunidade que eu tive no banco. Agradeço por tudo, conquistei muitas coisas lá. Mas se fosse hoje, se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que fazer uma pergunta para o meu eu do passado, se o meu eu do presente fizesse uma pergunta para o meu eu do passado, o que você mudaria na sua vida? Essa era uma das coisas que eu mudaria. Eu não trabalharia mais no CLT, cara. Eu não seria mais funcionário de ninguém. Não é por soberba, não é por nada disso. É porque hoje eu entendo que a liberdade de tempo, a liberdade de não só de tempo, a liberdade financeira, a liberdade de tempo e a liberdade geográfica que hoje você tem, que hoje o mercado hoje, principalmente quem trabalha igual eu no marketing digital, tem essa liberdade,
é absurda, cara. É absurda mesmo, é absurda. Sem falar que você ganha mais, você tem mais tempo disponível, você tem a sua mente muito mais aberta, muito mais legal, tudo melhor. E eu lembro, cara, e o nosso tempo é o ativo mais caro que tem, é a coisa mais preciosa. E eu lembro que a minha mãe foi embora. Hoje eu fico pensando quanto tempo eu poderia ter ficado com ela. Desculpa a tosse. Quanto tempo, esse vídeo não tem corte, tá? Direto. Eu lembro quanto, eu fico pensando hoje, eu estava aqui sentado lendo esse livro, tomando aqui um chocolate. Na verdade é um cappuccino, não é chocolate. E sem açúcar, tá? Eu estava aqui pensando quanto tempo que eu deixei de estar com a minha mãe, porque eu dediquei a minha vida ao trabalho, ao CLT. O que eu ganhei com isso? Eu tive ganhos, alguns ganhos, deixa eu tomar um gole aqui que vai me dar tosse. Eu tive muitos ganhos financeiro. Só que eu perdi muito tempo com a família. Teve jeito, devo tosse do mesmo jeito. Eu perdi muito tempo de estar com a família, de acompanhar um pouco mais a minha mãe, de estar perto do meu pai, de ver a mais as minhas irmãs, aproveitar um pouco mais a minha vida. Perdi muito tempo. Isso eu perdi. Na vida não tem como também você ganhar tudo, tá? Eita, tosse pegou. Na vida, desculpa pela tosse, hein? Na vida não tem como você ganhar tudo também. Mas se eu pudesse hoje te dar um conselho, se eu pudesse falar para você hoje, que trabalha, que talvez você passe por muitas humilhações em seu trabalho, e às vezes você tem medo de perder o seu emprego, às vezes você tem medo de, sei lá, de arriscar um negócio, pensa bem, meça bem, tá? Se possível, cara, mete o louco. Quando eu falo mete o louco, não é você largar tudo e empreender, não. Tenha coragem, comece alguma coisa, porque eu, sinceramente, eu me arrependo de não ter começado muitas coisas lá atrás. Eu lembro que quantas vezes eu estive doente, sem saúde nenhuma, já desmaiei dentro do banco uma vez, fiquei tão mal, eu estava tão pressionado de trabalho, eu estava tão pressionado, com a sobrecarga de trabalho tão grande, tão pressionado, que uma vez eu desmaiei dentro do banco, cara. Eu acordei no hospital. Para mim isso é uma baita de uma humilhação. Quantas vezes eu fui trabalhar, frequentar reuniões, fazer reuniões doente, sem poder, sem a mínima condição, nem psicológica, nem física de trabalho. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes eu deixei de estar, quando eu era casado, estar com a minha família, cuidando da minha família, e estar trabalhando. Sabe quando você trabalha assim, a míngua, a força? Quantas vezes eu fiz isso? Se eu pudesse hoje mudar alguma coisa, se eu pudesse perguntar para o meu eu do passado o que eu mudaria, eu mudaria. Eu teria aberto um CNPJ muito antes. Eu teria saído por outro caminho, por outra tangente. Hoje, um jovem de 20 anos, ele tem muita liberdade de trabalhar no mercado digital. Eu vejo que muitos jovens perdem muita oportunidade. E pessoas de 30, 40, 50 anos, 60, eu tenho 62, da minha idade também perde muitas oportunidades, mas muitas oportunidades mesmo. E eu vejo assim que o tempo passa e as pessoas não aproveitam a chance de viver melhor, de ter mais dinheiro, de ter liberdade geográfica. Não que todo mundo vai trabalhar, vai largar o CLT e vai trabalhar no digital, por exemplo, como eu trabalho. Não, não é todo mundo, porque isso aí não é para todo mundo. A riqueza, o dinheiro também não é para todo mundo. É para poucas pessoas. Mas eu vejo que poucas pessoas, mas muito poucas pessoas têm coragem de fazer isso. E as poucas pessoas que eu vejo que a condição de melhorar de vida é para elas, elas procrastinam, elas não acreditam.
elas não levam isso a sério. Eu comecei a entender isso bem tarde mesmo. Eu sempre tive vontade de ganhar dinheiro, trabalhar, de ter a minha vida, ter a minha liberdade, sabe, mas eu tinha medo, eu vou confessar para você, eu tinha medo. Eu também tinha medo, todo mundo tem medo. Eu sempre gosto de frisar essa palavra, medo. Eu sempre recusei e sempre adiei fazer essas coisas. Mas hoje, com 62 anos, eu entendi que você tem que ir com medo mesmo. Eu entendi que é melhor você trabalhar na insegurança, num trabalho seu, num CNPJ, ou seja lá um profissional liberal, ou seja lá um autônomo, é melhor você trabalhar com as tuas inseguranças, sendo por sua conta e risco, do que você passar certas humilhações em uma empresa. Como eu já passei muitas, como talvez você está passando hoje. Pegar o metrô lotado de manhã, é difícil você pegar o metrô lotado. É difícil você chegar no teu trabalho depois de uma longa viagem de metrô, trem, ônibus, ou às vezes até de carro mesmo, pegar um trânsito, e você chegar no teu trabalho e saber que no fim do mês você não vai receber nada mais e nada menos do que aquele salário, e ainda você ter um patrão, um chefe que às vezes não te reconhece. Tem muitos patrões bons que reconhecem, que te dá recompensa, mas assim, quando você para pensar que às vezes você é assim, tão desvalorizado em certas áreas, em certos trabalhos, para ganhar tão pouco, cara, você começa a pensar, cara, assim, você fala: "Poxa, por que que eu não arrumo um outro trabalho, um outro meio de ganhar dinheiro?". E esse meio existe, esse meio existe. Para tua felicidade, para tua alegria, se você quiser buscar isso hoje, eu estou te encorajando. Isso aqui é um vídeo motivacional. Peça uma direção para Deus. Não consulta amigos, não consulta ninguém. Raramente um amigo vai te dar uma sugestão, até porque ele vive na mesma situação que você. Mas peça uma direção para Deus e vai com fé, vai com coragem. Porque ser humilhado no trabalho, passar por humilhações, como eu já passei muitas, eu acho que isso é sobreviver, não é viver. Às vezes até por um salário que não cobre as tuas despesas. Como eu já vivi muito, já passei necessidade, cara, já fiquei praticamente na rua, sem ter dinheiro. Já cheguei mês que eu não que a conta não fechava, o salário não fechava. O mês que eu fui, não é que eu gastei aleatoriamente não, eram coisas que eu precisava gastar, questão de saúde, questão familiar, eu passei muito aperto. Se hoje eu pudesse voltar atrás, eu teria saído do CLT há muito tempo. Eu espero que esse vídeo tenha fazido valer no teu coração, na tua alma, tenha fazido você enxergar um pouco mais além, teus olhos enxergar um pouco mais além da realidade da vida, e que você possa refletir, e que esse conteúdo não seja apenas uma distração para você assistir como distração no jantar, no café da manhã, não, mas que você coloque isso em prática. Coloca isso coloca isso como meta da sua vida. Um dia eu vou mudar de vida, e para começar a mudar, a primeira coisa que você tem que fazer, parar de procrastinar, e com medo mesmo, fazer uma leitura e principalmente confiar em Deus.